Segunda Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, a partir do versículo 12. Vamos ler até o versículo 18, perdão. Tendo, pois, tal esperança, sirvamo-nos de muita ousadia no falar, e não somos como Moisés, que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia, mas os sentidos deles se embotaram, pois até aos dias de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhes sendo revelado que em Cristo é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é removido, retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto desvendados, contemplando como por um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Amém, irmãos? Vamos orar, queridos. Amado Pai e bendito Senhor, graças te damos, Santo Deus, por tua palavra que foi lida neste momento, pelo teu Espírito Santo que nos conduz em cada exposição da tua palavra. Obrigado porque a tua igreja está reunida. Que teu Espírito Santo possa iluminar os corações de cada um de nós que aqui estamos, para que possamos compreender a tua palavra verdadeiramente, não só de ouvir, mas também de guardar em nossos corações, de praticar esta palavra ensinada pelo apóstolo Paulo, palavra esta que foi inspirada pelo Espírito Santo do Senhor. Em tudo nós te damos graça neste momento, no nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus, irmãos. Irmãos, esses textos de Paulo são... dificilmente nós costumamos ver alguém pregando esses textos assim, como nós realizamos as exposições, porque quando as pregações são feitas nas igrejas, normalmente é para ressaltar algum aspecto de um texto como esse, mas não por completo. Como nós vimos no domingo passado, a parte onde Paulo vai dizer que porque a letra mata, mas o Espírito vivifica, e nós tratamos sobre esse assunto no domingo passado. Algumas pessoas compreendem isso como que as letras, a palavra de Deus, o estudo diligente das Escrituras não é proveitoso, mas que você pode falar apenas guiado pelo Espírito Santo, como algumas pentecostais costumam compreender erradamente esse texto. Na passagem de hoje, irmãos, nós temos um outro texto que é usado de forma inapropriada por muitos nos dias atuais, que é o versículo 17, quando ele vai dizer: ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Eles utilizam deste versículo, especialmente onde a porção que diz que aí há liberdade, com referência ao Espírito Santo e às manifestações ou as supostas manifestações do Espírito Santo durante os cultos pentecostais, por exemplo. Então, qualquer manifestação que é feita, eles vão dizer: não, onde o Espírito Santo do Senhor está, aí há liberdade. Então, podemos pular, gritar, espernear. E, logicamente, que o texto está sendo aplicado de forma errada, não é isso que Paulo está falando aqui. E a minha tarefa hoje com os irmãos é tentar explicar esse texto. Amém? À luz da concepção de Paulo. Muito bem, então, feitas essas primeiras considerações, vamos abordar o texto,
fazendo uma contextualização com o Antigo Testamento, lógico, o apóstolo Paulo tem em mente, desde o texto que nós tratamos no domingo passado, a situação da Antiga Aliança, onde Moisés recebe de Deus as letras da lei escritas em tábuas de pedra. Nós já vimos isso no versículo 7, onde ele vai dizer: e se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revertiu em glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente. Então, observe que o apóstolo Paulo, quando ele faz menção a isso, ele está apontando para o texto de Êxodo, capítulo 34. Eu gostaria que os irmãos acompanhassem comigo no livro de Êxodo, capítulo 34, onde Moisés, depois que ele recebeu de Deus as tábuas da lei, a segunda vez, logicamente, e subiu ao Monte Sinai, e demorou ali 40 dias e 40 noites, certamente recebendo do próprio Deus a lei, a aliança que Deus estabeleceu com Moisés e o seu povo. Então, o versículo 29 em diante, o texto vai dizer o seguinte, Êxodo capítulo 34, versículo 29 em diante. Quando desceu Moisés do monte Sinai, tendo nas mãos as 2 tábuas do testamento, sim, quando desceu do monte, não sabia Moisés que a pele do seu rosto resplandecia, depois de haver Deus falado com ele. Olhando Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que resplandecia a pele do seu rosto, e temeram chegar-se a ele. Então Moisés os chamou, Arão e todos os príncipes da congregação tornaram a ele, e Moisés lhes falou. Depois vieram também todos os filhos de Israel, aos quais ordenou ele tudo o que o Senhor lhe falara no monte Sinai. Tendo Moisés acabado de falar com eles, pôs um véu sobre o rosto, porém, vindo Moisés perante o Senhor para falar-lhe, removia o véu até sair, e saindo dizia aos filhos de Israel tudo o que lhe tinha sido ordenado. Assim, pois, viam os filhos de Israel o rosto de Moisés, viam que a pele do seu rosto resplandecia, porém Moisés cobria de novo o rosto com o véu até entrar a falar com ele. Ou seja, aqui, né, por esta experiência que Moisés teve, ao sair do monte, da presença de Deus, a glória da aliança, ou de Deus, a Shekinah de Deus, como é dito, era tão forte no rosto de Moisés que resplandecia. Moisés não percebeu isso de início, mas as pessoas percebendo aquilo. E depois que Moisés falou com o povo pediu que ele, então, cobrisse o rosto para que eles não olhassem para Moisés. E a razão por que eles não queriam olhar o rosto de Moisés glorificado ali, com aquela glória tamanha de Deus, é porque eles estavam envergonhados, eles estavam com a consciência pesada, porque eles tinham quebrado a lei, ou eles tinham quebrado o pacto que Deus fizera com eles, no capítulo 24 de Êxodo. No capítulo 24, pouco antes, Deus fez um pacto com este povo, com este mesmo povo que agora estava quebrando este pacto. Deus fez uma aliança com eles aí no capítulo 24. E eles mesmos confirmaram, né, os estatutos que Deus tinha ordenado a eles. Veja bem no versículo 3. Veio, pois, Moisés e referiu ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então todo o povo respondeu a uma voz e disse: tudo o que falou o Senhor faremos. Então eles confirmaram, eles ratificaram o pacto que Deus fez com eles ali no deserto.
Então, tudo que Deus nos falou através de Moisés, o seu servo, os estatutos que o Senhor nos deu, nós cumpriremos, nós faremos, assim como disse o Senhor. E logo já no capítulo 34, Moisés, porque subiu ao monte, e passado 40 dias lá, eles então constroem um bezerro de ouro para que eles possam adorá-los. Então, por isso, quando o rosto de Moisés resplandecia, eles ficaram envergonhados, ficaram com a consciência pesada, porque eles tinham quebrado o pacto com Deus, que Deus tinha feito com eles poucos dias. Este mesmo povo, irmãos, que viu tantas coisas no deserto, Moisés, este servo de Deus, o qual nós estamos fazendo menção aqui, Paulo faz menção, foi educado no palácio real. Ele foi educado por Faraó, pela sua família, então ele teve toda a educação do Egito, as ciências e tudo que Moisés poderia imaginar. Ele foi criado no palácio real no Egito. Mas, quando ele erra e comete seu pecado, ele prefere fugir, sair do conforto do palácio para ir para o deserto. E ele passa 40 anos no deserto, ali em torno do Sinai, pastoreando ovelhas, até que Deus o chama para essa missão de libertar o povo de Israel, e ele vai relutante, e ele passa 40 anos peregrinando no deserto com este povo. E aqui ele passa 40 dias no Monte Sinai, recebendo de Deus as tábuas da lei, o pacto que Deus fez com Moisés no Monte Sinai. Então é deste pacto, irmãos, é desse episódio que Paulo está fazendo menção aqui no capítulo 3 da segunda carta dele aos Coríntios, quando ele diz no versículo 12: tendo, pois, tal esperança, sirvamo-nos de muita ousadia no falar. Paulo está agora fazendo um contraste entre ele, Paulo, o ministro de uma nova aliança, como ele já mencionou anteriormente, e todos os demais ministros da nova aliança, os apóstolos, todos eles, e todos os mestres, pastores, que são mestres chamados por Deus para pregarem o Evangelho de Cristo, esta nova aliança, esse Novo Testamento, incluindo todos nós. Então, nós temos uma viva esperança, Cristo Jesus, pois tal é a esperança, e sirvamo-nos de muita ousadia no falar. Então, os apóstolos e o apóstolo Paulo, especialmente quando nós olhamos para o colégio apostólico, lá no início, onde Paulo ainda não fazia parte, nós vemos lá Pedro, João e os demais apóstolos, exceto Judas, porque já havia se suicidado, mas depois Matias assumiu, foi eleito para assumir o lugar de Judas. Aqueles homens ficaram tímidos, acanhados, fugindo, se escondendo depois da morte de Jesus. E mesmo depois que Jesus ressuscitou dentre os mortos e que falou com eles ainda continuaram tímidos, eles ainda ficaram acanhados, eles ainda ficaram temerosos, com medo de serem presos, de serem mortos, até que eles, obedecendo a ordem de Cristo, permanecem em Jerusalém, e eles recebem do alto o Espírito Santo sobre eles, e eles começam a evangelizar e a pregar em diversos idiomas ali, para as pessoas que estavam presentes no dia de Pentecostes, na cidade de Jerusalém, e eles começam a anunciar as grandezas de Deus, cada um em uma língua diferente, e o povo entendendo tudo o que estava acontecendo ali, e então eles falavam ousadamente. A Bíblia fala, no livro de Atos dos Apóstolos, que eles falavam com intrepidez, ou seja, eles falavam de forma ousada, corajosamente, ao ponto de quando eles eram levados perante o Sinédrio, perante os reis, perante os governadores, eles não temiam de continuar pregando, mesmo que eles pudessem morrer depois. Eles não tinham medo. Eles falavam com ousadia. E depois que o apóstolo Paulo também foi chamado, e que ele é usado por Deus para pregar o Evangelho, ele continua falando também de forma ousada, ousadamente, e não de forma tímida, como Moisés fazia, como ele vai mencionar aqui no versículo 13. Ele diz: e não somos como Moisés, que punha o véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem
na terminação do que se desvanecia. Lembra da passagem de Êxodo lá, 34, que o rosto de Moisés resplandecia? E então pediram que ele colocasse o véu, e ele colocava o véu. E nós sabemos, como à medida que Paulo coloca esse texto aqui, no versículo 11, por exemplo, ele vai dizer, porque o que se desvanecia teve sua glória, muito mais glória do que o que é permanente. Aí ele vai fazer uma menção de que aquilo que apareceu, ou do rosto transfigurado, a pele que reluzia de Moisés no monte, era algo passageiro, de algo que era passageiro. E mesmo assim foi tão glorioso que os filhos de Israel, os israelitas, eles não suportavam olhar para o rosto de Moisés. Tamanha era a glória. E Paulo está dizendo, olha, muito maior glória ainda será nesta nova aliança, naquilo que é permanente, que é o ministério do Espírito, que é o Novo Testamento, é o Evangelho de Cristo. É muito mais glória, muito melhor, infinitamente maior do que aquilo que aconteceu lá no Monte Sinai com Moisés. Então, a glória do rosto de Moisés, ou aquele esplendor do rosto de Moisés, era passageiro. E com o tempo foi desvanecendo. E à medida que foi desvanecendo, o brilho do seu rosto ia se apagando, Moisés continuou usando o véu para não dar a demonstração de que a glória estava se passando. É disso que Paulo fala aqui, irmãos. Vejamos o texto como diz, versículo 13. E não somos como Moisés, que punha o véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Ou seja, o brilho do rosto de Moisés ia diminuindo gradativamente, aquilo era passageiro, então por isso ele mantinha o véu. Mantinha o véu. E aí o versículo 14 ele diz, mas os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. O apóstolo Paulo está fazendo menção aqui de uma prática que já acontecia nas sinagogas no dia de Paulo, no dia de Cristo também. Quando alguém lia a palavra, a lei, os judeus eles usavam um manto sobre a cabeça que vinha sobre os ombros. E Paulo vai falar desse mesmo assunto na primeira epístola, no capítulo 11 da primeira epístola, com referência ao véu, onde ele vai dizer que o homem, o versículo 7, Paulo diz, porque na verdade o homem não deve cobrir a cabeça, por ser ele imagem e glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem, porque o homem não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem. Então, ele vai mostrar aqui que o homem não deve cobrir a cabeça, por ser ele a imagem do homem, a imagem de Deus, né? Então, é vergonhoso, ele vai falar, né? E no versículo 4 ele diz, todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra a própria cabeça. Então, o homem não pode mais, na nova aliança, usar o véu sobre a cabeça quando está orando a Deus, quando está em culto a Deus. Porque essa prática aconteceu por causa desse episódio lá de Moisés, e que mesmo depois que aquela glória passageira se foi, continuaram ainda com essa prática de usar o véu. E Paulo diz, olha, não precisa mais. Não precisa mais. Vê que os mais antigos, normalmente, quando eles entram no local de culto da igreja, se eles vinham de chapéu, porque antigamente era comum os homens usarem chapéu, eles tiravam o chapéu em reverência àquele local, em reverência a Deus. Na hora do almoço, então, da janta, tira o chapéu. Mas hoje não. As pessoas alunos vão para a escola, adolescentes com chapéu virado do lado ou para trás, e ai daqueles que ousar proibi-los, né, de fazer isso. Mas a palavra de Deus coloca claramente aqui
que essa prática de Moisés, ela perdurou até Cristo. Porque em Cristo o véu é removido. É disso que Paulo vai fazer menção aqui. Então, veja o versículo 4. Mas os sentidos deles se embotaram, pois até os dias de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhes sendo revelado que em Cristo é removido. Ou seja, não foram dito para eles, ou mesmo que tenha sido dito, eles não acreditam, porque ainda são judeus que não se converteram. Então, se não se converteram, eles não entenderam verdadeiramente que o véu foi removido. Não há mais a necessidade de usar o véu. O véu do templo se partiu, né? Então, nós temos plena liberdade agora, por isso que o texto vai falar, nós vamos já chegar lá, onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Tá? Nós temos pleno acesso à presença de Deus. Não precisamos mais temer olhar a face de Moisés como os israelitas tinham. Nós podemos adorar a Deus, buscar a Deus plenamente na nova aliança. E aí o versículo continua, irmãos, o versículo 15, o apóstolo diz: mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Aí Paulo já está falando aqui da incredulidade deles. Há um véu, há uma escama, há uma venda sobre os seus olhos, que impedem que eles vejam, que eles ouçam, que eles entendam, que eles se convertam. Como o próprio Cristo disse isso na parábola do semeador, onde ele vai falar a respeito dessas questões, da incredulidade que foi posto no coração dessas pessoas. Então, mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, alguns deles se convertem ao Senhor, o véu é removido. Então, quando um judeu se converte de fato, se convertia no passado, se converte agora no presente, este véu da lei, da incredulidade, é retirado e eles conseguem ver claramente, porque em Cristo o véu é removido. Não há mais essa barreira de separação que tinha na antiga aliança. Agora nós estamos na nova aliança, ou no Novo Testamento, como é dito aqui. Quando a passagem diz aqui no versículo 14, fala da antiga aliança, pode ser traduzida também como Velho Testamento. Velho Testamento. Quando traz a palavra nova aliança, nós estamos nos referindo também, o texto pode ser traduzido perfeitamente como Novo Testamento. Mas alguns preferem nova aliança, que reflete muito bem. Mas é Novo Testamento. Por isso que nós temos o Antigo e o Novo Testamento, as Escrituras Sagradas. E nós vamos já avançar um pouco sobre esses pontos, irmãos, aqui. Então, vejamos o versículo 16. Quando, porém, alguns deles se convertem ao Senhor, o véu lhe é retirado. Aí o versículo 17 diz: ora, o Senhor é o Espírito, e o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Esse é um versículo mal compreendido, somente pelos pentecostais, que usam esse versículo para justificar toda a pirueta, toda a falta de reverência no culto público que eles praticam. Eles utilizam este versículo para justificar toda a bizarrice que acontece hoje no mundo pentecostal, tá? Nas igrejas pentecostais e neopentecostais. Então, toda a bizarrice que acontece lá, eles utilizam este versículo para justificar. E nós estamos olhando aqui, com base no contexto, que não é isso que Paulo está falando. Porque a própria Escritura, ela dita os princípios reguladores do culto, como os reformadores estabeleceram no passado. E nós seguimos. Nós não podemos usar nenhum elemento ou nenhuma prática no culto público da igreja se não estiver claramente expresso nas Escrituras, especialmente no Novo Testamento. Tá? Nós não temos, por exemplo, nenhuma passagem nas Escrituras autorizando ou dizendo que a igreja pode utilizar teatro na igreja, no culto público.
danças no culto público, sei lá, danças proféticas e outras coisas mais. Então, coreografias e tantas outras coisas que nós temos visto nas igrejas, desfiles de bandeiras, damas de honra e outras coisas que são tão comuns nas igrejas nos dias atuais. Nós não temos isso nas Escrituras. O que nós temos claramente prescrito nas Escrituras é que devemos ter no culto público a oração, a leitura da palavra, a pregação, que é o centro do culto cristão, a revelação no período do Novo Testamento é hoje a exposição da palavra de Deus, a profecia é a exposição da palavra de Deus. Se tem alguém para falar em outro idioma, tem de ter um intérprete para poder traduzir para a igreja, e se tiver para falar que seja 2, quanto muito 3, e que seja um de cada vez. Esses princípios não se aplicam hoje às práticas dos pentecostais, não se aplica. O que eles utilizam lá no meio deles é totalmente antibíblico, é totalmente contrário àquilo que a Bíblia prescreve sobre a questão das línguas, por exemplo. E, além disso, nós temos a ceia do Senhor, está claramente prescrito, o batismo. Alguns duvidam sobre a questão das ofertas, eu creio que sim, está. Nós temos no Novo Testamento apontando claramente para as ofertas, e Paulo fala sobre isso, o próprio Cristo também aborda sobre o assunto. Então, meus irmãos, são esses princípios que regulam o culto. Qualquer coisa fora disso precisa ser reprovado, precisa ser rejeitado pela igreja cristã. Então, esse versículo não se aplica à questão do culto, no sentido de que nós podemos fazer qualquer coisa, de que está liberado para a criatividade das pessoas em fazer um culto mais atrativo, para que as pessoas possam vir à igreja e se sentirem bem, se sentirem melhores, e assim voltarem porque gostaram do ambiente, gostaram daquilo que aconteceu, né? Há algumas questões que são forçadas, principalmente no meio batista. Por exemplo, aquela questão da comunhão. A Bíblia fala da comunhão, mas não é uma comunhão forçada, irmãos. Tirar um momento do culto, por exemplo, para levantar, ir lá abraçar o seu irmão. Então, é aquela mesma prática que em muitas igrejas pentecostais dizem assim, pega na mão do teu irmão que está aí do teu lado, chacoalha ele. É a mesma coisa, só com outra roupagem. Então, nós não temos isso. Quando você chegar no culto, você for vendo seu irmão, ou estão na despedida, no momento de saída, vá lá, cumprimente, fale com ele, dê um abraço nele, de forma natural e espontânea, não porque o pastor está mandando você fazer isso. Muito bem, irmãos. Então, o apóstolo Paulo continua no versículo 18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem pelo Senhor, como pelo Senhor o Espírito. Aqui há uma discussão, até mesmo no meio reformado, porque o apóstolo Paulo aborda, de um certo modo, na primeira epístola, no capítulo 13, o apóstolo Paulo vai dizer lá no finalzinho, no versículo 12 ele diz... ele vai dizer, porque agora vemos como em espelho obscuramente, então veremos face a face. Agora, porém, agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Alguns pegam esse versículo, com o versículo 10, por exemplo, quando diz, quando porém vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. E dizem que esse perfeito aqui está se referindo ao cânon das Escrituras, ao Antigo e o Novo Testamento completo. Irmãos, eu acho um pouco temeroso afirmar isso, porque, pelo que nós estamos vendo o apóstolo Paulo dizendo, tanto cá como aqui, na segunda epístola, nós estamos falando aqui como que nós estamos vendo as coisas ainda que de forma imperfeita, mas nós só veremos mesmo como de fato elas são quando o Senhor Jesus Cristo se manifestar na sua glória, de glória em glória, está dizendo aqui, né? A sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Então, quando o Senhor Jesus Cristo voltar, então nós o veremos face a face, nós o veremos como ele é, de fato, nós o veremos o perfeito. Então, ao meu ver, essa interpretação é a mais coerente. Mesmo assim, nós cremos, né, que os dons miraculosos, alguns deles, dons de sinais, cessaram de fato, mas alguns utilizam essa outra interpretação que eu disse para justificar que os dons cessaram. Por isso eu digo aos irmãos, o texto não é tão claro,
E quando o texto não é tão claro, nós não podemos afirmar uma doutrina sobre um texto que não é tão claro. Por isso, nós devemos pegar outras passagens das Escrituras para poder explicar melhor aquele texto que está obscuro. O apóstolo Pedro diz que o apóstolo Paulo escreveu muitas coisas de difícil compreensão, mas que os ignorantes estavam deturpam, como deturpam as demais escrituras. Pedro está dizendo, olha, Paulo escreve algumas coisas que não é tão fácil de compreender, mas que os ignorantes estavam deturpam. E Pedro ainda diz, como deturpam as demais escrituras. Então, tudo que Paulo escreveu é escritura. As cartas de Paulo é escritura. Então, as pessoas, os ignorantes deturpam, ou seja, o próprio Pedro, que conheceu o apóstolo Paulo, que esteve com ele, diz que há algumas passagens que são difíceis, e eu confesso aos irmãos, uma delas é essa que nós estamos lendo agora. Não é tão simples a compreensão dessa passagem. No entanto, muita gente deturpa, porque são preguiçosos, não querem estudar, não querem aprofundar o assunto, tá? Então, eu quero trazer aos irmãos aqui algumas aplicações práticas, né? Pelo menos uma das mais importantes que eu separei aqui aos irmãos. O apóstolo Paulo, ele diz aqui que no versículo 7 ele vai dizer que o ministério da morte, gravado com letras de pedra, resistiu à glória a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés. Ou seja, ele está dizendo, o ministério da morte, ele está se referindo à lei, ele está se referindo à antiga aliança, ao Antigo Testamento, no sentido lá que Deus deu a Moisés. Só que nós cantamos agora há pouco com os irmãos, de propósito, o Salmo 19. E no Salmo 19, que nós louvamos aqui, do versículo 7 até o versículo 10, Davi, o rei Davi, diz que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Que os preceitos do Senhor, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. A palavra simples aqui pode ser entendida como criança, meninos. Até a criança pode entender os testemunhos do Senhor. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Então, o apóstolo Paulo está dizendo aqui que essa mesma lei mata. É o ministério da morte. Como é que nós conseguimos conciliar isso? Segundo essa passagem de Paulo, ou aquilo que Paulo escreveu. Logicamente, irmãos, que o apóstolo Paulo vai dizer em outras passagens que a lei, vou ler aqui com os irmãos, por exemplo, Romanos 8, versículo 1, diz assim, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Então veja o que ele diz no versículo 2, ele fala da lei do pecado e da morte, ele está se referindo à antiga aliança, tá? Mas ele está falando do Espírito da vida. Ou seja, como é que nós conseguimos entender isso, irmãos? Se a mesma lei, ela dá vida, e a mesma lei, ela não sabe fazer outra coisa senão a morte. A lei que não faz outra coisa senão a morte. Vejamos bem. Na compreensão, irmãos, que nós devemos ter é que, mesmo a lei, ela só tem vida em si mesmo se Cristo outorgar a vida a ela. Cristo é a vida da lei, disse Calvino. Calvino disse que Cristo é a vida da lei. Então, uma pessoa que ouviu a lei, mas não tem Cristo em seu coração, então essa lei, para ela, é morte. E conduz à morte. No entanto, aqueles que têm Cristo, esta lei é que conduz à vida, porque ela é o nosso aio, como eu expliquei no domingo passado. Ela nos conduz até Cristo. É a tarefa da lei, nos levar até Cristo. Ela não tem a tarefa de nos salvar. A lei não nos salva. Nós não seremos salvos pelas obras da lei. Mas ela aponta para o Salvador. E ela nos leva até o Salvador. Ela é o nosso aio, é o nosso pedagogo. Ela nos conduz até lá. Então, dessa forma, irmãos, essa passagem nos mostra claramente como o apóstolo Paulo concilia a lei de Deus, que é esse ministério da morte, mas que também ela, como disse Davi, ela converte a alma, ela ilumina os olhos, ela comunica sabedoria aos bebês e ela dá sabedoria aos simples, como diz aqui.
Então a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Tá? Mas para aqueles que têm Cristo em seu coração. Sem Cristo, a lei só produz morte. Com Cristo, ela produz vida, porque Cristo dá vida à lei. Cristo é a vida da lei, como dizia João Calvino. Então, dessa forma, irmãos, nós finalizamos essa parte de hoje, essa mensagem de hoje, ressaltando aos irmãos, na passagem de Paulo aos Coríntios, finalizando essa passagem, dizendo que o Espírito do Senhor, quando ele diz, no versículo 17, ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Então, como a gente explicou pela palavra de João Calvino aqui, é o Espírito do Senhor, ele há liberdade porque nós não estamos mais debaixo da escravidão da lei. A lei produz escravos, a lei produz escravidão e nós estávamos todos nós debaixo do pecado, nós éramos escravos do pecado, mas uma vez fomos libertos deste império das trevas, agora somos filhos da luz, filhos do reino de Deus, nós somos transportados do império das trevas para o reino de luz de Cristo Jesus, como Paulo diz na carta aos Colossenses. E dessa forma, irmãos, nós estamos não mais debaixo da lei, mas da graça, dessa nova aliança que produz vida e vida em Cristo Jesus. Mas mesmo o Evangelho, como eu falei domingo passado, mesmo o Evangelho pregado, que é o Evangelho que dá vida, que transforma as vidas e os corações, mesmo este Evangelho pregado, sinceramente, ele produz sempre um duplo efeito. Ele converte o coração dos eleitos e ele endurece ainda mais o coração dos reprovados, daqueles que não foram eleitos para a salvação. E é isso que a Bíblia nos ensina claramente, quando Paulo, aqui mesmo nessa carta, falou sobre o bom perfume de Cristo, como nós já tratamos com os irmãos no tempo passado. No versículo 15 do capítulo 2, ele diz, porque somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos, como nos que se perdem, com estes cheiro de morte para a morte, para com aqueles aromas de vida para a vida, quem, porém, é suficiente para estas coisas? Ou seja, o mesmo evangelho pregado, ele produz vida e morte. Morte para aqueles que já estão mortos em seus delitos e pecados e continuarão lá assim dessa forma, mais endurecidos ainda, com seus corações endurecidos. No entanto, os eleitos serão quebrantados através da pregação do evangelho e eles atenderão porque eles receberão o Espírito do Senhor e este Espírito vai produzir vida e vida com abundância. Amém, irmãos? Que Deus em Cristo possa conduzir essas palavras não só aos ouvidos dos irmãos, mas aos seus corações, que os irmãos possam crer, que os irmãos possam compreender a verdade do Evangelho, se arrepender dos seus pecados e entregar suas vidas ao Senhor. Vamos orar, irmãos, vamos ficar de pé e vamos orar ao nosso Deus. Obrigado, meu Pai, por tua palavra que foi lida neste momento, pelo teu Evangelho santo e maravilhoso, Pai, o Evangelho da graça, o Evangelho de Cristo Jesus. Este Evangelho, Pai, que nos resgatou do império das trevas. Muito obrigado, Pai, por tua soberana vocação, por o Senhor ter nos chamado tão graciosamente em Cristo Jesus. Muito obrigado por tudo, eu te agradeço em nome de Jesus. Amém.